nós estamos de volta, Plantão Enem ao vivo, especialmente para quem vai fazer o exame. E para ficar bem preparado mesmo, se liga no site, tem dicas de estudo e muita informação sobre o Enem. E tem gente participando, mandando pra gente as dúvidas. Não tem, Rafa? O que temos aí? As perguntas não param de chegar, gente. Vamos lá. A Bianca Alves, de Vespasiano, ela pergunta: como a físico-química pode ser abordada no Enem? Bom, a físico-química, no caso da física, ela se aplica mais à questão da eletricidade, do funcionamento das pilhas, né? Mas aí acho que a Marciana tem mais que falar do que eu aí, né? Sobre os tipos de reações que ocorrem dentro das pilhas, né? Sobre pilhas, caíram várias questões na prova de 2010, se não me engano, 4 ou 5 questões relacionadas com pilhas. E uma delas, especialmente, tinha equilíbrio químico, que era uma questão da pilha cobalto-níquel, né? E aí tem um equilíbrio químico, que a pilha é recarregável. Então, as pilhas recarregáveis todas, elas vão funcionar com equilíbrio químico. Então, é um negócio interessante, porque podem cair também questões onde pergunta, né? Quais são os fatores que podem ser considerados na hora de recarregar a pilha. Tanto as pilhas quanto as baterias, baterias a combustível, bateria de chumbo, essa que eu citei, que caiu na prova, tem uma prova na prova de 2010, cobalto-níquel, né? Que é a prova, essa pilha de... Essa que a gente pilha usa usada, no dia a dia, ela é usada em celulares, e atualmente tem até um problema do cobalto, é uma questão ambiental importante, né? Que o descarte dessas baterias no ambiente tem problema. Então, tudo isso pode cair, né? Tem a fisicoquímica e tudo que cerca. Ok. E agora, um vídeo para te ajudar a compreender o que significa o tal do efeito Joule. Olha lá. Você sabe o que é efeito Joule? Ligando-se os polos de uma fonte de energia elétrica, uma pilha, por meio de um fio condutor, estabelece-se uma corrente elétrica. A corrente elétrica é um fluxo de elétrons que circula por um condutor quando entre suas extremidades houver uma diferença de potencial. Esta diferença de potencial é a tensão elétrica ou voltagem. A facilidade ou dificuldade com que a corrente elétrica atravessa um condutor é conhecida como resistência. Esses três conceitos, corrente, voltagem e resistência, estão relacionados pela equação V é igual a R vezes I. Os elétrons e a corrente elétrica não são visíveis, mas podemos comprovar sua existência conectando uma lâmpada a uma bateria. Entre os terminais do filamento da lâmpada existe uma diferença de potencial causada pela bateria. Logo, uma corrente elétrica será estabelecida na lâmpada e ela irá brilhar. Existindo uma corrente elétrica no fio, os elétrons que estão em movimento acabam colidindo com as outras partes do condutor, os núcleos dos átomos da rede de que é feito o fio. Isso causa uma excitação que, por sua vez, irá aquecer o fio e transformar energia elétrica gerada na pilha em energia térmica. A este fenômeno dá-se o nome efeito Joule, medido pela potência elétrica, que é a energia transformada dada em joules a cada unidade de tempo, em segundos, e cuja unidade é o watt. Em todos os dispositivos elétricos que têm por função aquecer algo, ferro elétrico, chuveiro, aquecedor de água, ebulidor, forno, ocorre o efeito Joule. Muito presente em nossas vidas, não é, professor? Isso, bastante. Então, uma coisa muito presente na nossa vida é a lâmpada, né? Aqui eu trouxe uma lâmpada desmontada aqui, ó, né, justamente para verificar o seguinte, que quando a corrente elétrica, né, flui através das cargas elétricas, os elétrons fluem através do filamento da lâmpada, que é uma resistência elétrica, ela tem uma resistência elétrica, então a lâmpada vai ocorrer o efeito Joule aqui, porque essa resistência, a dificuldade dos elétrons de percorrerem esse material vai ser muito grande e ela vai ficar então incandescente. Como dentro da lâmpada aqui não tem nada, ou tem um gás inerte aqui dentro,
então ela não vai se queimar. Se eu quebrar o vidro, por exemplo, né, e ligar a lâmpada com o vidro quebrado, né, ela vai se fundir, né, porque ela vai reagir com o oxigênio e tal, e rapidinho ela vai se fundir. Mas o que é interessante chamar a atenção, que é uma coisa que ocorre muito nas provas do Enem, é como ligar uma lâmpada a um circuito, né? Então, os dois fios que fazem a ligação aqui da resistência, eles são ligados nessa boquilha aqui, ó, né, embaixo e na lateral, né? Então, na lateral e embaixo. Então, entre esses dois, existe essa parte preta aqui, que é um isolante elétrico. Então, você, para ligar a lâmpada, tem que ligar um polo aqui e o outro polo embaixo. Você ligar os dois polos de um lado e do outro da lâmpada, né? Aí você tem um curto-circuito, né? E aí, aí não pode, tá certo? Então a lâmpada é um dispositivo que ocorre o efeito Joule. Essa lâmpada, inclusive, está em extinção, né? Porque ela está sendo substituída pelas lâmpadas, justamente por causa disso, as lâmpadas chamadas lâmpadas frias, né? Então essa lâmpada aqui, ela consome muito mais energia, né, do que uma lâmpada fria. A lâmpada fria tem os seus problemas também ambientais, tem muita gente que discute, né, a validade das lâmpadas frias, né, porque ela pisca, na realidade ela pisca e essa aqui não pisca, né. E esse piscar, né, acaba ocorrendo um problema no olho, né, porque, né, a cintilação da lâmpada, né, vai causando na retina, né, um cansaço na retina, né, que pode provocar algum problema. Mas aí a questão das lâmpadas frias, as lâmpadas fluorescentes, é sempre você colocar duas, porque enquanto uma está acendendo, a outra, uma está apagando, a outra está acendendo, então uma coisa compensa a outra, né? Vamos para o próximo exemplo prático, professor. Okay. O que temos aqui? É um chuveiro. Isso aqui é um chuveiro, também um outro exemplo de transformação da energia elétrica em energia térmica. Então, nesse chuveiro, na realidade, isso aqui está deitado, mas, né, isso aqui fica em pé, né? Então, a água penetra nesse compartimento aqui, que tem a resistência, que é esse fio enrolado aqui, ó. Na hora que ela penetra, ela empurra esse êmbolo para cima e faz o contato lá dentro. E fazendo o contato, o chuveiro liga. Quer dizer que quando ele está com a torneira fechada, né, o chuveiro não está ligado. Só quando a água entra aqui, que empurra esse dispositivo para cima, né, e faz o contato, então o contato é estabelecido. Agora, você tem normalmente no mínimo duas posições no chuveiro, que é indicado aqui, ó, que é a água morna e a água fria. Em alguns é verão, inverno, né? Isso. Então, na hora que você liga para cima aqui, ó, você está com a água morna. Então, você vai ter uma determinada resistência atuando aqui. Eu gostaria de mostrar um cartaz aqui para explicar o que vai ocorrer aqui, ó. Então, por exemplo, aqui no chuveiro, se puder mostrar aqui nesse cartaz. Então, no chuveiro, você tem que a resistência elétrica, ela depende, no caso de fios, depende de 3 fatores. Esse fator aqui é chamado de resistividade, né, que é a característica do material do que é feito o fio. Esse aqui é o comprimento e isso aqui é a área da seção transversal da resistência. Então, no caso do chuveiro aqui, a variação da resistência é através do comprimento do fio. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E no caso aqui, ó, como nas duas posições do chuveiro, inverno e verão, você tem a mesma voltagem, então você vai utilizar essa equação, que é a relação entre potência, voltagem e resistência. Como a voltagem é igual nas duas posições, em inverno e verão, então a resistência fica inversamente proporcional à potência. Então, quanto menor a resistência, maior a potência. Então é isso que a gente vai ver agora no chuveiro aqui ao vivo. Então, como eu estou ligando aqui, ó, no verão, né, a água morna, na hora que eu ligar, vocês vão ver aqui, ó, a resistência, ela vai ficar incandescente, tá vendo? Mas todo o chuveiro, ó, toda ela. E na hora que eu ligo aqui para o inverno, né, só uma parte da resistência vai ser ligada, tá vendo? Então você tem uma menor resistência, mas uma maior potência. Então isso aqui aparentemente é uma contradição, porque a pessoa pode pensar de que, né, você tem uma resistência maior, você tem mais área para aquecer a água que vai estar imersa aqui, ó. Mas não é. O outro,
né, na posição inverno, você tem uma resistência menor. Então, a transformação de energia elétrica em energia térmica é maior na posição onde você tem menor resistência. Tá certo? Então, isso é uma característica que ocorre em todos os aparelhos resistivos que a gente usa no dia a dia, né, nos eletrodomésticos. Ferro elétrico, como foi mostrado ali no vídeo, né? Então, você tem um ferro elétrico, por exemplo, um ferro elétrico você tem uma resistência fixa lá dentro. Então, na realidade, ele tem um dispositivo lá dentro que ele liga e desliga automaticamente. É uma lâmina chamada lâmina bimetálica, que é constituída, portanto, de 2 metais, né, que quando o chuveiro aquece, aí ela enverga, né, ela vai envergando e desliga o ferro elétrico. Né? Então, ele tem que esfriar novamente para ele poder ligar novamente, então ele fica nesse processo liga e desliga. Mas ele também é constituído de uma resistência de fio lá dentro dele. Professor, tem uma questão aqui justamente sobre o chuveiro e o ferro elétrico. A Sandra de BH está perguntando: por que num chuveiro ou ferro elétrico funcionando, sua resistência interna fica muito quente e os fios de ligação não se aquecem? Pois é, isso é uma questão interessante realmente, né? Porque, né, todo mundo pergunta, esses fios de ligação aqui que estão ligando o chuveiro à rede elétrica, né, estão frios, na hora que eu ligo aqui apenas, né, os fios da resistência vão se aquecer. Então, seria interessante a gente olhar um outro cartaz aqui, ó, porque essas questões aparecem, são importantes aqui, ó. Então, aqui, ó, vou mostrar aqui. Então, as questões envolvendo potência elétrica, que já foi mostrado no vídeo ali, que é a energia por unidade de tempo, né, em watt, aqui em joule e aqui em segundos. Sempre joules por segundo? Isso, joules por segundo, que é a unidade do sistema internacional, né? Que vai dar o watt. Tem outras unidades de potência, mas a mais utilizada é essa aí, né? Aí você tem 3 equações aqui que são envolvendo potência elétrica. Essa P igual a VI, R2 e V2 sobre R. Então, eu coloquei até questões do Enem relacionadas com o uso de cada uma dessas equações aqui, ó. Então, no caso dessa questão que a Sandra né, colocou aí, é o seguinte: no caso desse chuveiro elétrico, o chuveiro, a resistência e os fios de ligação, elas estão em série. Então, os dois estão percorridos pela mesma corrente. Então, se é a mesma corrente, a corrente é comum, né? Então, eu vou utilizar essa equação para analisar essa situação. Então, se a corrente é comum nas duas situações, né, o que tiver maior resistência tem maior potência. Então, no caso do fio de ligação, o fio é de cobre. O cobre tem baixa resistência. E o fio do chuveiro é de uma liga chamada níquel-cromo, que ela tem uma resistência 100 vezes maior do que o cobre. Então, ela tendo maior resistência, ela vai dissipar maior potência. Okay. Tá certo? Okay. Então, essas equações, elas são importantes, né, da pessoa gravar. Tem que saber, tem que ir para a prova sabendo. Tem que saber, tem que memorizar essas equações, né, porque elas são muito utilizadas na prova, né, como agora, foi exemplificado aí. Recentemente, professor, também caiu prova sobre chuveiro no Enem. Vamos dar uma olhadinha? Vamos embora. Então, essa questão aí, o enunciado dela é o seguinte: em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível e a área da seção transversal dos condutores utilizados. Então aí está mostrando nessa tabela aí, ó, nesse quadro, né, que você tem 2 chuveiros A e B, né, um ligado a 127 volts e o outro ligado a 220 volts. E dependendo da seleção de temperatura, quer dizer, essa chave que você mexe no chuveiro para selecionar inverno ou verão, no caso desse aí tem 3 temperaturas, né? Então tem uma com 2.440 watts num e no outro 2.540, na outra 4.400 e na outra 5.500 e 6.000. Tem o disjuntor, a informação também do disjuntor ou fusível, né? Quer dizer, a corrente máxima que pode atravessar os fios de ligação sem romper o fio, né? Sem dar curto lá dentro. E a seção dos condutores. Aí vamos ver o que está pedindo na questão, né? Então, eu coloquei
tirar aqui. Acho que você botou aqui embaixo. As alternativas estão aqui, ó. Isso. Aí, uma pessoa adquiriu um chuveiro de modelo A e ao ler o manual, Verificou que precisava ligá-la a um disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor, ao ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B, devia possuir amperagem 40% menor. isso, considerando-se os chuveiros de modelo A e B funcionando a mesma potência de 4.400 watts, a razão entre as suas respectivas resistências RA e RB, que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores, é mais próxima de... Então aqui, ó, aí eu fiz um resumo aqui do raciocínio que o aluno teria que desenvolver para resolver a questão. Então são os dois chuveiros A e B, um ligado a 127 volts e o outro a 220, né? Esse aqui tem um disjuntor de 50 amperes e o outro de 30 amperes. Então, aí ele está pedindo para a mesma potência, usando a mesma potência que seria de 4.400 watts, qual que seria a razão entre as duas resistências. Então, no caso aqui, ó, eu vou usar essa equação P igual a R2. Né? Então, aqui, ó, explicitando aqui o valor de R, né, o valor de P é inversamente proporcional à corrente. Tá certo? Então, por que eu estou usando essa equação aqui? Ó? Porque a potência é a mesma nas duas situações. Então, a potência é a mesma. Qual seria a relação entre a resistência e a corrente? Porque os dados do problema aqui se referem à corrente elétrica. Então, a resistência é inversamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica. A resistência é inversamente proporcional. Então, substituindo esses valores na equação aqui, ó, RA sobre RB, seria IB ao quadrado, né, porque é inversamente proporcional, sobre IA ao quadrado. Então, substituindo os valores dados aqui, ó, 30 ao quadrado sobre 50 ao quadrado. 900 sobre 2.500, 0,36. Então, a letra A da... 0,3, mais né? próximo. Então, né? quer dizer, a pessoa tem que fazer uma continha ali e tem que memorizar essa equação e poder aplicar essa equação no caso específico do chuveiro. E o que pode gerar margem de erro aí, professor? O que o aluno pode cair? Tem alguma pegadinha nessa questão? Não, pegadinha não. Quer dizer, a questão ali que eu critico ali é uma questão muito teórica, né? Quer dizer, pedir a razão entre RA e RB. Essa razão significa quanto maior uma resistência da outra, né? Ou menor ou igual. Então, quando se pede uma razão, na realidade a questão está pedindo isso, né? Uma resistência é quanto maior que a outra, né? Ou menor ou igual, né? Então, se pedisse dessa forma, fica mais ligados às questões do dia a dia do que uma coisa muito teórica ligada apenas à matemática. E por falar em questões do dia a dia, professor, tem uma garrafa aqui. Que história é essa dessa garrafa, professor? Mais um exemplo prático no programa de hoje. O que significa isso, professor? O que temos aqui? Então, essa garrafa é o seguinte, é uma outra questão do Enem que a gente vai colocar aqui, ó, e é uma questão que a gente faz uma brincadeira aqui com as pessoas, né? Ela contém um tubo aqui dentro, um tubinho, né? Um vidrinho, onde foi colocado uma certa quantidade de água e ar lá dentro. Então, a gente faz a seguinte brincadeira aqui, ó, o tubinho ele vai se mover com o poder aqui do meu dedo, né? Então aqui, ó, se eu pego o dedo aqui, ó, e vou deslocando o dedo para baixo, ó, eu consigo deslocar o vidro, tá vendo? Né, então eu volto com o dedo, isso, ou o pensamento, né? Tá vendo? Qualquer um pode fazer isso aí com o poder do pensamento? Qualquer um poderia, né? Então a gente poderia testar isso aqui com alguma pessoa aqui do Pois estúdio, vamos talvez, chamar nossa contra-regra. Alexandre, vem cá, tenta descobrir aqui qual que é a mágica física aqui do nosso mágico professor Arjuna. Tenta descobrir aqui, vamos ver se o poder da mente funciona, amém? Poder da mente aí. Força aí, Ale. Pensa positivo e vai. Eita. Tá indo não, hein? Tá falhando. Tá falhando, hein? Vamos de novo, tenta de novo. É o boné que está impedindo o poder da mente. Realmente. Realmente. Tá vendo?
Então, isso é uma brincadeira que, na realidade, nessa pessoa prestar atenção um pouco mais, vê que na realidade, eu estou segurando a garrafa aqui embaixo. Ó, e na hora que eu pressiono aqui a garrafa embaixo, o vidrinho vai descer, ó. Né? Então, na hora que eu ponho o dedo aqui, eu só induzo a pessoa a ficar prestando atenção no meu dedo e não na força que eu estou fazendo aqui embaixo. Tá certo? Tá explicado, Ale. Descobriu? Obrigada. Então, isso aqui ó, é um dispositivo chamado de ludião. Né? É um vidrinho. Então, eu queria se a câmera pudesse... Tá mostrando. Tá mostrando aqui, ó. Tá vendo? Então, vê que tem uma parte de água e uma parte de ar. Na hora que eu pressiono aqui, ó, vocês veem que a quantidade de água vai aumentando lá dentro do tubo. Ó. E na hora que a quantidade de água vai aumentando, a densidade desse conjunto do vidro com água e com ar fica maior e aí ele desce. Então, na realidade, isso aqui é um princípio também do funcionamento de um submarino. Né? Ele é semelhante a isso aqui. Né? E tem uma questão do Enem relativa a essa aí, se a gente pudesse mostrar. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aí? Então, a questão fala, um brinquedo chamado ludião consiste em um pequeno frasco de vidro parcialmente preenchido com água, que é emborcado, virado de boca para baixo, dentro de uma garrafa PET, cheia de água e tampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, conforme a figura. Então, tem duas figuras aí mostrando, né? Ele na parte superior e depois na parte inferior. Isso. Aí, como está mostrando aí na tela aí. Aí, a questão, então, se refere ao seguinte. Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre porque... Então, na letra A, diminui a força para baixo que a água aplica no frasco. Né? Então não existe isso, né? A força para baixo que a água aplica no frasco. Na hora que eu aperto aqui, ó, isso é um princípio na física chamado princípio de Pascal. Né? Tem um acréscimo de pressão dentro de um líquido, ele se propaga dentro do líquido em todo o líquido. Né? Então não é essa aí. A letra B, aumenta a pressão na parte pressionada na garrafa. Não só na parte pressionada na garrafa, e essa pressão vai se distribuir em toda a água. Né? Então também não é essa aí. Ó. Na letra C, aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco. É exatamente isso que nós vimos aí. Então a letra C é que é a correta. Né? Na hora que eu aperto, estou aumentando a pressão dentro da água, essa pressão é distribuída em toda a garrafa, então a água vai ficar com a quantidade maior dentro do tubinho. Tá certo? Faz mais uma vez aí, professor. Faz mais uma vez, professor, para a gente mostrar. Exatamente isso que acontece, né? Isso. A água... Aqui, ó. Estou pressionando, tá vendo? Aí a quantidade de água lá dentro vai ficando maior. Ok? Ok. Vai variando, né, professor? Isso, à medida que eu vou pressionando aqui. A letra D, diminui a força de resistência da água sobre o frasco. Né? Então, a força de resistência aqui é sempre a mesma, porque ela está dentro da água, então a força de resistência não muda. Né? E diminui a pressão que a água aplica na base do frasco. Também não tem nada a ver, porque a pressão se distribui uniformemente em todo o frasco. Tá? E tem uma questão também do empuxo aí, professor? Tem, não. Pode ser interpretada através da densidade ou através do empuxo. Né? Ok. O empuxo é uma força de baixo para cima que ocorre dentro dos materiais que estão ou flutuando, né, ou imersos dentro dele. Então, na hora que eu estou pressionando aqui, eu estou aumentando a quantidade de água lá dentro, né? Então o empuxo, né, sobre ele vai diminuir, né, e ele vai descer. Ok, Tá professor. E pausa para o intervalo, gente. Se você está nos assistindo pela televisão, vai ligando o seu computador, que depois que o programa termina, a gente tem mais meia hora de papo pela internet com os nossos professores de plantão. A gente já volta, pessoal.